passado lá pela Praça Afrânio Peixoto, lembre-se de mim quando você passar ali do lado de Roma Areeira, hein? Que Tá saudade. bem, tá. Pois pá, eu passo lá, o infantário do meu filho fica lá perto, quer dizer, não passo mesmo ao lado, mas é na zona. Tá bem? Então eu conheço, eu sei onde é. Eu acho que eu sei onde é o infantário dele. Que Tá bacana. bem. Tá. Bom, eu comecei a gravação, então, bom É. dia para o Fábio, bom dia para a professora Gardênia, boa tarde para o professor Pedro. Vamos então dar início ao júri de qualificação de projeto de mestrado acadêmico do candidato Fábio Rodrigues Pereira. O Fábio vai ter aí entre 20 e 30 minutos. Se você já quiser projetando, o Fábio, pode ir projetando. Perfeito, professor. Tá? Okay. O Fábio vai ter entre 20 e 30 minutos para apresentar o projeto de pesquisa dele e, posteriormente, eu passo a palavra comumente, né, pela tradição do PPGA. A gente começa com a avaliação do membro externo, seria o professor Pedro Marques Quinteiro, que é professor do ISPA, de Lisboa, e é uma gratidão muito grande a gente conseguir contar com a participação do professor aqui no júri de qualificação do Fábio, e o professor me recebeu no meu pós-doutorado lá em Lisboa, me recebeu muito bem, eu sou muito grato a ele, e eu não me canso de falar a ele, né? Gratidão é uma palavra que percorre meu vocabulário. Eu não canso de agradecê-lo, né, pela estadia lá em Lisboa, aí em Lisboa, né, pelo acompanhamento e pelas parcerias aí nas produções, né, produções acadêmicas, na participação de júris e na publicação de artigos, né. Agradeço, então, a gentileza de antemão, né, do professor Pedro Quinteiro, que começaria pelo membro externo, mas como nós temos a ilustre professora Gardênia da Silva Abade, e nós somos cavalheiros, né? Nós iremos dar a palavra para ela começar a arguição, depois que o Fábio apresentar. A professora Gardênia também, ela é uma professora, é uma pesquisadora de referência no Brasil. Quando você fala da literatura de treinamento, desenvolvimento e educação, invariavelmente o primeiro ou o segundo nome que vem à cabeça é o da professora Gardênia, e o primeiro ou o segundo que vem depois é o do professor Jairo, né, que fazem parte aí de um grande e consolidado grupo de pesquisa, né. Ela tem formado pesquisadores, inclusive eu, né, fui orientado pela professora Gardênia no início aí dos anos 2000, há bastante tempo, e é uma pesquisadora de grande renome também, que com certeza também contribuirá propositivamente ao aperfeiçoamento aí do projeto do Fábio, tá? Eu agradeço demais a professora Gardênia. Obrigada. E toda vez que eu a encontro, eu falo isso com ela, o tanto que eu valorizo ela, né? O tanto que eu reconheço o brilhantismo dela, né? O tanto que ela me influenciou também como orientador. Vários dos meus estilos aí de orientação eu aprendi, né? Eu bebi da água da professora Gardênia, tá? Então agradeço também a gentileza da professora Gardênia em ter aceitado o convite aí para a participação neste júri. Bom, dito isto, eu passo a palavra, então, ao Fábio, de 20 a 30 minutos, para a apresentação do projeto. Posteriormente, a gente passa para a arguição. Tá bom? Fábio, se você já estiver pronto, boa sorte, pode começar. Obrigado, professor Francisco. Bom dia e boa tarde aos professores Gardênia e Pedro. É um prazer, uma honra tê-los como integrantes da banca
Fiquei muito feliz quando tomei conhecimento. O título da dissertação de mestrado é a influência de estilos de liderança sobre o desempenho individual na Câmara dos Deputados. E eu começo falando rapidamente sobre o contexto em que nos encontramos e que, mais à frente, ajudam a justificar a escolha dessa temática para a pesquisa. Nós tivemos a aprovação de uma emenda à Constituição em 2016, a emenda constitucional 95, mais conhecida como teto dos gastos, que estabeleceu um limite de despesas para todos os órgãos da área federal no Brasil, o que impede, com as aposentadorias ocorrendo ano a ano, no caso da Câmara, de um quadro que tínhamos 3.700 servidores, hoje são 2.700, tem aposentado por volta de 100 servidores por ano, e que não é possível repor no mesmo ritmo. Em um estudo do Tribunal de Contas da União, mostrou que na vigência da emenda constitucional 95, que vai até 2036, haverá uma redução de até 50% do quadro de pessoal da Câmara, do Senado também, e de outros órgãos da administração federal. E essa redução de pessoal, muito significativa, ela, se não houver um aumento da eficiência e uma série de mudanças administrativas, ela pode levar alguns órgãos a entrar em colapso. E por isso se mostra muito importante pesquisar sobre liderança e sobre desempenho individual que possam levar a resultados organizacionais cada vez melhores. Então, a pergunta de pesquisa é quais os efeitos preditivos de estilos de liderança sobre o desempenho de servidores da Câmara dos Deputados, sob a perspectiva de líderes e de liderados. O objetivo geral da pesquisa é verificar empiricamente o efeito preditivo dos estilos de liderança sobre o desempenho de servidores da Câmara dos Deputados, sob a perspectiva de líderes e de liderados. Os dois primeiros objetivos específicos se referem aos instrumentos de pesquisa. Então, primeiro, descrever evidências de validade de um instrumento de pesquisa que permita a mensuração do desempenho de líderes com base em indicadores de desempenho construídos a partir das dimensões gestão de resultados e gestão de equipes. Então, o desempenho do líder é avaliado com base nessas duas dimensões. No âmbito dessa pesquisa, há outras dimensões no modelo de desempenho da Câmara em que eles são avaliados, mas nós vamos utilizar aqui essas duas dimensões. E o segundo objetivo específico, descrever evidências de validade de um instrumento de pesquisa que permita a mensuração do desempenho de liderados com base em indicadores de desempenho construídos a partir das dimensões qualidade e quantidade das entregas. E há um esforço grande no projeto de pesquisa para justificar por que qualidade e quantidade de entregas, e nessa exposição eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Então, os objetivos 3 e 4, testar o efeito preditivo dos estilos de liderança sobre o desempenho de líderes, sob a perspectiva de líderes e de liderados, e testar o efeito preditivo dos estilos de liderança sobre o desempenho de liderados, sob a perspectiva de liderados. E aí já mostra alguma diferença aí em auto- e heteroavaliação, não é? Quando estilos de liderança e desempenho de líderes são avaliados pelos próprios líderes e pelos liderados, mas o desempenho dos liderados é avaliado somente pelos próprios liderados. Justificativa teórica da pesquisa é o estudo dos estilos de liderança diante dessas dimensões que são apresentadas, relativas ao modelo de gestão de desempenho da Câmara dos Deputados. Também é o estudo de preditores de desempenho na administração pública, né, que é carente quando a gente olha a diversidade de órgãos públicos e as suas diferentes realidades, e o papel desempenhado por líderes a partir dos seus estilos de liderança na administração pública. Justificativa social, espera-se que a pesquisa possa
ajudar a promovermos uma liderança mais competente, que possa fazer uma distribuição mais equânime, uma distribuição mais justa da carga de trabalho entre os servidores. Essa é uma reclamação constante de que alguns servidores têm uma sobrecarga de trabalho, e também possa servir de insumo ao desenvolvimento de líderes a partir daqueles comportamentos observáveis dos estilos de liderança que promovem um desempenho maior. A partir, espera-se poder perceber isso com maior clareza a partir dos resultados da pesquisa. E esse desempenho individual melhor, voltado ao alcance dos resultados da organização para a sociedade, e então a melhor prestação de serviços aos usuários cidadãos. Justificativa de gestão. No alcance dos resultados organizacionais, espera-se que a pesquisa possa oferecer insumos para definir comportamentos de liderança que são mais capazes de conduzir aos resultados definidos no seu planejamento estratégico, no ensino-aprendizado para o desenvolvimento de líderes e liderados, na seleção de gestores, a partir do momento em que se sabe com maior clareza que determinados perfis de gestores, determinados comportamentos de gestores trazem melhor resultado para aquela natureza daquela atividade, então procura-se desenvolver mais os gestores com olhar nesses comportamentos observáveis. E na gestão do desempenho, para uma eventual revisão do modelo no futuro. O referencial teórico de liderança, ele começa lá em 1978, com Burns, que na sua teoria propôs esses dois estilos de liderança, liderança transacional e transformacional, e Bassi-Avoli, em 95 e 97, desenvolvem essa teoria, detalhando um pouco mais e desenvolvendo instrumentos, para os dois estilos de liderança transacional e transformacional, mas avança no estilo de liderança chamado laissez-faire, que seria aquela liderança que deixa a coisa acontecer sem muito controle. E a gente vai poder comentar um pouco mais sobre as três em breve. Muito bem. No referencial teórico sobre desempenho individual, trazemos aqui o professor Coelho Júnior, que faz referência a Pontes e Groth, que relacionam a qualidade e a quantidade do trabalho como se referindo ao desempenho individual, que se espera, ligando essas duas dimensões, qualidade e quantidade do trabalho, e também ao custo dispendido na sua execução. During estabelece 4 perspectivas, categoriza o desempenho individual em 4 perspectivas. Uma primeira desempenho em produtividade, que faz uma relação com quantidade. Outras 2 perspectivas que são de desempenho em bons resultados e desempenho em resultados sustentáveis, e estabelece uma relação com qualidade, qualidade das entregas, e, por fim, uma perspectiva de desempenho em competência ou capacidade, que seriam os meios necessários para entregar quantidade e qualidade. E aqui é um ponto importante a ser ressaltado na pesquisa, e começa aqui a se estabelecer uma diferença entre modelo de gestão por competências e gestão de desempenho. É claro que não é unânime na teoria, uma separação como essa, mas uma interpretação que faço de que o que importa ao final, e essa definição aqui também vai no mesmo sentido, o que importa ao final é a quantidade e a qualidade do trabalho entregue no prazo que é adequado. E as competências, então, são capacidades
que precisam ser desenvolvidas para que as pessoas possam entregar com qualidade, na quantidade esperada e no prazo certo. Então, no caso, a pesquisa não aborda a tempestividade, o prazo de entrega, ela foca em qualidade e quantidade, por entender que é mais adequado ao objeto da pesquisa e à aplicação que ela poderá ter no futuro próximo. O modelo teórico, ele é dividido em 3 modelos teóricos hipotetizados. No primeiro modelo, que o avaliador é o líder, em autoavaliação, ele então faz a avaliação dos seus próprios estilos de liderança, do seu próprio estilo de liderança e do seu desempenho. E as hipóteses são estabelecidas, relacionam os estilos de liderança transacional e transformacional, e laissez-faire, às dimensões do desempenho do líder, gestão de resultados e gestão de equipe. No modelo 2, o liderado é quem avalia, em heteroavaliação, o estilo de liderança, em autoavaliação, o próprio desempenho do liderado, e relacionando os mesmos 3 estilos de liderança às dimensões do desempenho individual do liderado, qualidade e quantidade das entregas. E o modelo 3, o avaliador é o liderado, ele se assemelha muito ao modelo 1, a diferença, então, é que este modelo é em heteroavaliação. O estilo de liderança e o desempenho de líder, o objeto da avaliação é o mesmo, relacionando os mesmos estilos de liderança às mesmas dimensões do desempenho do líder, gestão de resultados, gestão de equipe. Então, aqui o modelo teórico hipotetizado 1, que relaciona estilo de liderança em autoavaliação com desempenho do líder em autoavaliação. A primeira hipótese que se propõe é relacionar o estilo de liderança transacional à gestão de resultados do líder, por entender que os comportamentos observáveis no estilo de liderança transacional estão mais relacionados com a gestão de resultados. Na hipótese 2, a liderança transformacional sendo associada com o desempenho em gestão de equipe, também por entender que os comportamentos observáveis nesse estilo de liderança têm mais a ver com o desempenho em gestão de equipe, e o estilo de liderança laissez-faire, que é associado negativamente com o desempenho do líder na gestão de resultados. O modelo teórico hipotetizado 2, em que será avaliada em heteroavaliação o estilo de liderança e em autoavaliação o desempenho do liderado. Na hipótese 4, é estabelecida a relação entre liderança transacional e a dimensão quantidade das entregas, pela mesma razão, né? Os comportamentos observáveis nesse estilo de liderança têm uma relação mais forte com a quantidade das entregas. O estilo de liderança transformacional, sendo estabelecida aqui uma relação, uma associação positiva com a dimensão qualidade das entregas do liderado, e o estilo de liderança laissez-faire, associado negativamente com o desempenho do liderado na dimensão quantidade das entregas. E, como eu disse, o modelo teórico hipotetizado 3 estabelece as mesmas relações, as mesmas associações entre estilos de liderança e desempenho do líder, nas mesmas dimensões. A diferença, então, é que aqui é em heteroavaliação. Bom, quanto ao método, eu preciso primeiro descrever a organização muito resumidamente, e aí permita-me, professor Pedro, eu vou fazer algumas associações ao parlamento português, só para ficar clara a descrição da organização. Então, vou associar a Assembleia Nacional da República de Portugal, e a primeira diferença já está no Poder Legislativo Federal. A Câmara é só um dos órgãos, né? Nós temos Senado, no caso do Brasil, um poder bicameral. A missão da Câmara dos Deputados estabelecida na Constituição Federal é a representação, a discussão, elaboração e deliberação das leis,
leis no sentido amplo, né, porque temos emendas constitucionais, decretos legislativos, resoluções, entre outros, e a fiscalização dos atos de gestão praticados pelos demais poderes da República. Essa organização, a Câmara dos Deputados, ela está estruturada em órgãos que são mais políticos do lado esquerdo e mais técnico-administrativo, legislativo do lado direito. O órgão máximo da Câmara é o plenário, são 513 deputados, que se distribuem em colegiados menores, são as comissões temáticas, temporárias e permanentes. A mesa diretora, composta por 7 deputados, o presidente da mesa diretora é o presidente da Câmara, e a mesa diretora tem a função de dirigir no mais alto nível os trabalhos legislativos. Nós temos os gabinetes das lideranças partidárias, que no parlamento português é chamado de bloco. Bloco, no Brasil, é uma associação de partidos, né? Então tem um significado diferente, por isso eu ressalto. E temos os gabinetes parlamentares. Na Assembleia Nacional da República, os deputados, são 2 deputados por sala, e não tem equipe no gabinete parlamentar. Aqui a equipe é de até 25 servidores distribuídos em Brasília e nos estados. Então, só de secretários parlamentares, que chamamos, são 12 mil, e são 2.700 servidores permanentes do quadro efetivo. E os órgãos que são foco da pesquisa, diretoria-geral, associando ao parlamento português, equivale à secretaria-geral. Então, o diretor-geral, leia-se secretário-geral no parlamento português, e a secretaria-geral da mesa na Câmara, ela cuida somente dos trabalhos, do apoio técnico aos trabalhos do plenário e das comissões. E a diretoria-geral cuida de todo o suporte técnico administrativo. E, então, os órgãos em que temos servidores que serão convidados a participar da pesquisa estão somente na diretoria-geral e na secretaria-geral da mesa, que é o quadro efetivo, é o quadro permanente. E para falar do desempenho individual, ele acaba por ser um desdobramento do desempenho organizacional, e esse desdobramento ele parte da estratégia definida para a organização, das diretrizes, em que se estabelece objetivos de mais alto nível, e esses objetivos vão se desdobrando nos níveis organizacionais, que são 3 no novo modelo de estrutura que está sendo definido na Câmara, e no nível superior estão a diretoria-geral e a secretaria-geral da mesa. Logo abaixo, como unidades vinculadas, estão os departamentos, e abaixo dos departamentos estão as coordenações. E aí eu deixei aqui em destaque coordenações, porque é nas coordenações que nós trataremos da pesquisa. Quando falamos em líder, nós falamos do titular de uma coordenação, do diretor de uma coordenação. E quando falamos de liderados, são os membros da equipe de cada uma dessas coordenações. Então, há uma definição, desdobrando nessa estrutura de definição de objetivos com indicadores e metas, metas que devem ser alcançadas em cada nível organizacional. E essas metas coletivas para cada coordenação, vamos já falar diretamente do que nos interessa, elas precisam ser desdobradas em acordos de desempenho individual, precisam ser desdobradas para o individual, para cada membro da equipe. E aí vem o papel do gestor, do líder, estabelecendo no início de cada período avaliativo um acordo de entrega, um acordo de desempenho. Ele precisa traduzir as estratégias e os objetivos para o âmbito da sua equipe, e acorda as atividades que devem ser desenvolvidas por cada indivíduo e aponta os fatores pelos quais eles serão avaliados, acompanha esse desempenho ao longo do tempo, dá o suporte necessário, orienta, estimula o desempenho e, ao final, avalia, oferece feedback e estabelece um novo acordo para o próximo período avaliativo. Os participantes da pesquisa, então, são, na primeira abordagem qualitativa, em que serão definidos
os indicadores a serem utilizados no questionário, que vai tratar do desempenho de líder, gestão de resultados, gestão de equipe, e desempenho individual, qualidade e quantidade das entregas, são gestores e técnicos das unidades de gestão de pessoas e utilizaremos a saturação teórica para, então, construir esses itens dessa parte da pesquisa. Na abordagem quantitativa, serão convidados os diretores de coordenação, esperamos uma adesão percentual bem maior e podemos fazer uma abordagem individualizada para que consigamos atingir essa amostra de 74 diretores de coordenação no universo de 93 participando da pesquisa. E as equipes das coordenações vamos dividir em 2 grupos de aproximadamente 900 servidores e esperamos que pelo menos 200 servidores de cada um desses grupos respondam à pesquisa. No desenho da pesquisa, quando falamos de natureza e delineamento da pesquisa, podemos dizer que ela, na abordagem qualitativa, ela será descritiva e na abordagem quantitativa, ela será correlacional e explicativa. Quanto ao recorte temporal, ele será transversal, então não se planeja, não houve no passado nenhuma outra pesquisa similar na Câmara, nem se planeja, por enquanto, fazer uma nova no futuro. O ambiente de investigação, então, é de campo, com uma única organização estudada, o critério de validade da pesquisa é de conclusão estatística, haverá uma coleta de dados primária, né, diretamente com os servidores, e a abordagem de campo será uma primeira etapa qualitativa para a construção de itens, quantitativa, a partir de questionários, e, ao final, uma nova abordagem qualitativa para preencher eventuais lacunas de entendimento dos resultados da pesquisa. Então, são 5 instrumentos de pesquisa. Na primeira abordagem qualitativa vai ser um roteiro de entrevista e, como eu disse, ele vai levantar os indicadores de desempenho para a construção dos itens dos questionários, não todos, tá? Porque o questionário de estilos de liderança utilizaremos um modelo já bastante difundido no mundo. Na segunda abordagem, na abordagem quantitativa, 3 questionários. Então, um questionário para autoavaliação dos estilos de liderança e do desempenho do líder, seguindo os modelos teóricos hipotetizados, né? No questionário 2, heteroavaliação dos estilos de liderança e autoavaliação do desempenho do liderado, e o questionário 3, heteroavaliação dos estilos de liderança e do desempenho do líder. E, na segunda abordagem qualitativa, um novo roteiro de entrevista, como eu disse, para preencher lacunas e esclarecer pontos da pesquisa. O primeiro instrumento de pesquisa, o roteiro estruturado, ele, então, como eu disse, vai tratar do desempenho de líder e os itens, né, da parte de desempenho do líder, dos questionários de desempenho do líder e do liderado, e o roteiro de entrevista, conforme a necessidade que se apresentar. Questionários, então, o primeiro questionário, ele servirá para testar as hipóteses 1, 2 e 3, então, o modelo teórico hipotetizado 1. E aqui, então, estou relacionando ao tipo de medida, né? Nós temos a medida de estilo de liderança em autoavaliação e medida de desempenho do líder em autoavaliação. Essa medida de estilo de liderança, então, ela aparece no questionário 1, no 2 e no 3, com a diferença de ser autoavaliação ou heteroavaliação. E a medida de desempenho do líder aparece no questionário 1 e no 3, com a distinção de autoavaliação e heteroavaliação. E no questionário 2, tem a medida de desempenho do liderado em autoavaliação. Então, e assim como já foi exposto, testaremos as hipóteses H1 a H9. A medida do estilo de liderança que será utilizada, então, é o MLQ, Multifactor Leadership Questionnaire, de base Avoli 95. Talvez seja possível, talvez seja necessário fazer algum tipo de adequação, o desenrolar da pesquisa vai demonstrar isso,
em que, então, serão avaliados os estilos de liderança transacional, transformal e laissez-faire, e, muito resumidamente, tem comportamentos principais, típicos de cada estilo de liderança. No caso da transacional, recompensa pelo desempenho, foco nos erros, ação corretiva se ocorrer desvio. Transformacional, carisma, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada. E o estilo de liderança laissez-faire, que são comportamentos observáveis nos líderes, típicos de quem não interfere até que o problema mais sério aconteça. Deixa que cada pessoa desempenhe como entender que deve desempenhar. A definição operacional, então, de estilo de liderança, como já dito, é o modelo criado por Bayes e Avolio, que associa a liderança transformacional aos comportamentos de carisma, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada, associa a liderança transacional à recompensa contingente, que é a tradução que a teoria desenvolvida pelos autores faz aqueles comportamentos a que me referi há pouco, e também a gestão por exceção ativa, e associa a liderança laissez-faire à gestão por exceção passiva, que tem relação também com aqueles comportamentos. A mensuração será por meio de um questionário estruturado com uso de escala do tipo Likert, de 5 pontos, para o julgamento dos comportamentos observáveis em relação ao líder. Então, de 0 a 4, nunca, raramente, algumas vezes, muitas vezes ou frequentemente, se observa aquele comportamento no líder. A medida de desempenho do líder, que será construída na primeira abordagem qualitativa. Então, a gestão de resultados tem a ver com a condução do desempenho da unidade, o cumprimento de prazos e metas, então, e isso já estabelece uma relação com a liderança transacional, como eu disse, e a gestão de equipes, com comportamentos que têm a ver com motivação, desenvolvimento profissional e solução de conflitos, que já faz uma associação aos comportamentos observáveis na liderança transformacional. E a medida de desempenho do liderado, também construída na primeira abordagem qualitativa, que trata da qualidade, que é a qualidade adequada ao fim do trabalho que se realiza, e a quantidade, que trata principalmente de volume. E não há dúvida que há uma associação entre quantidade e prazo, mas a gente não é objeto da pesquisa a questão de prazo, né? E sempre, né, a quantidade considerada a capacidade individual, a complexidade das tarefas e a quantidade demandada. Eu destaco aqui a capacidade individual porque nós não precisamos estabelecer uma linha de série de uma fábrica, né? Cada pessoa tem as suas limitações e a sua capacidade de entregar, e na negociação do desempenho do liderado, isso tem que ser observado pelo líder no processo de definição das entregas esperadas, tanto em quantidade quanto em qualidade. As variáveis pessoais, que podem ajudar na interpretação dos dados mais à frente, mas que não fazem parte das hipóteses de pesquisa, são pessoais, idade, sexo e escolaridade, e profissionais, tempo de experiência no órgão, unidade de lotação, tempo na unidade de lotação atual, ocupação de função comissionada, que é uma função de liderança ou de assessoria ou assistência, e o nível da função comissionada ocupada. A análise dos instrumentos será feita pelo Grupo de Pesquisa e Estudos Avançados em Comportamento Organizacional, GEPACO, orientado pelo professor Francisco e do qual faço parte, e também por membros da própria Câmara dos Deputados, em que essa análise permitirá a validação semântica para eliminar ambiguidades e vieses, o julgamento da relevância dos itens dos questionários para a pesquisa, as instruções de preenchimento e as mensagens que serão enviadas por e-mail. Análise dos dados, uma vez feita a pesquisa quantitativa, serão transpostos esses dados para software de análise estatística, tipicamente utilizado para pesquisa em ciências sociais, e serão feitas, então, as correlações e regressões necessárias para
verificar o grau de predição entre as variáveis, entre a variável critério e a variável dependente, né? E, então, para que a gente chegue aos resultados da pesquisa. E aqui eu apresento um cronograma que estabelece o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa e redação da dissertação até fevereiro de 2022. Eu agradeço, então, a atenção dos professores e aguardo ansiosamente pelas contribuições que possam oferecer. Tá bem, obrigado. Obrigado, Fábio. O meu microfone está aberto? Tá, né? Sim. Está sim, professor. Agradeço, então, ao Fábio pela apresentação do projeto de pesquisa. Eu passo a palavra, então, quebrando, né, com todo o gosto, quebrando a tradição do PPGA, que começaria pelo membro externo. Eu gostaria de começar pela membro interno, né, da banca, a professora Gardênia da Silva Abad, que é professora aqui do nosso PPGA, do nosso programa, e é professora também da pós-graduação em Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho, né? E muito nos honra a presença também da professora Gardênia, e eu gostaria, então, de convidá-la, né, a efetuar a sua arguição, e aí a professora define, né, a maneira pela qual ela pretende proferir a arguição, se ela quer fazer perguntas, se ela quer dialogar com o Fábio. A professora fica à vontade, então, professora Gardênia. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza, tá, de você ter aceitado aí o convite para esse júri, para suas contribuições e sugestões ao aperfeiçoamento do denso projeto do Fábio. Tá bom, professora? Vamos lá? Queria iniciar agradecendo a oportunidade de estar nessa banca, de ter lido o trabalho, Fábio, né, de ter sido escolhida para ler o seu trabalho. Francisco, estar com você é sempre uma honra para mim, uma grande satisfação, né, um dos meus, dos egressos do PSTO, né, do nosso Programa de Psicologia Social do Trabalho, dos mais brilhantes professores que temos hoje, pesquisador já de referência no Brasil, e fora também começa-se a produção dele a se internacionalizar, né? Então, é sempre um prazer, Francisco, estar com você, e uma honra também estar na mesma banca que o professor Pedro. Dito isso, eu vou iniciar os meus comentários, primeiro com considerações gerais sobre o trabalho, tentarei ser breve e sucinta, sei que o professor Pedro está com outro fuso horário, né? E as nossas agendas, então, não são assim tão coincidentes, não vou falar demais. Mas eu queria primeiro iniciar parabenizando o professor Francisco e o Fábio, principalmente pelo projeto, pela abundância, né, de justificativas que mostram a relevância social e a relevância prática do trabalho, né, também, e que conseguem também mostrar a relevância teórica. Então, a primeira parte, a parte toda de introdução, me parece que está de acordo com o que é necessário para que se possa aprovar um projeto de mestrado dessa natureza. Também gostei muito da ideia de ter um método misto, qualitativo e quantitativo. Isto não é fácil de se fazer, porque exige, além da triangulação dos métodos, a triangulação dos resultados, né? E é algo que, na verdade, está de acordo com a natureza dos fenômenos estudados, das relações que vocês pretendem investigar entre as variáveis. Também louvo a ideia de se ter fontes múltiplas de informação, né, e de se pensar em instrumentos que já têm evidências de validade, como os de liderança, né, inclusive já existem instrumentos brasileiros validados pelo próprio grupo
Mourão e Francisco Antônio Coelho Júnior sobre liderança, já adaptados e com evidências bem robustas de validade psicométrica. Também louvo a ideia de se construir instrumentos sobre desempenho, baseado em resultados e a gestão da equipe. Entendo que os referenciais teóricos estão bem robustos para o que se quer nesse momento, e eu vou, então, depois dar algumas sugestões para aprimoramento e enriquecimento da parte sobre desempenho. De liderança, eu entendo que foi possível, o autor conseguiu, com brilhantismo, organizar e concatenar ideias e contextos, e conceitos e teorias bastante complexas dentro do projeto, né, revelando um domínio muito grande da língua portuguesa, de estruturar muito bem as suas ideias e o texto. A leitura é muito facilitada por essa capacidade que ele tem de estruturar logicamente as seções do texto, né, e indicar sínteses que ele próprio faz do que leu, mostrando também domínio do texto, né? Ele não parafraseia os autores, ele consegue elaborar as ideias e subordinar também essas teorias ao objetivo de pesquisa dele. Isso é algo bastante difícil de se encontrar, pelo menos nos alunos que eu tenho visto em programas diversos aqui no Brasil. Então, é uma habilidade rara que precisa ser louvada e ressaltada nesse momento, né? Então, eu escrevi isso para você. Outra coisa que me impressionou foi a sua capacidade, né, as suas habilidades metacognitivas, que ficam muito evidentes no trabalho, nessa expressão sua, nessa sua entrega, né, de um trabalho muito bem elaborado, sob o ponto de vista estrutural mesmo, interno. Bom, depois tem algumas coisas miúdas que eu vou falar mais adiante, muito miúdas, mas eu quero falar de algumas coisas de substância. Eu entendo que você definiu muito bem os temas liderança, desempenho também. Acho que os objetivos, de modo geral, estão muito bem definidos. Só eu vou brigar com o Francisco, que ele gosta desse verbo, não é com você, Fábio, mas eu tenho dúvidas sobre a aplicabilidade dele nesse contexto, né, de uma pesquisa empírica aplicada, que é o verbo verificar, né? Eu não sei se a gente consegue atingir a verdade por meio de estudos empíricos, dos estudos empíricos. Eu acho que seria melhor usar um outro verbo, né? Eu já vi autores criticando essa palavra, esse verbo de ação, no objetivo geral, página 4, só para você refletir para a sua dissertação. Não atrapalhou em nada a leitura desse projeto, mas só um purismo, né? Na escolha do verbo que talvez melhore, aprimore o seu texto para a dissertação. Quanto às justificativas teóricas, eu as considero bastante suficientes, até excessivas para esse projeto, momento de mestrado. Mas também, exatamente aproveitando a sua grande capacidade cognitiva e sua maturidade, eu penso que é preciso aprofundar um pouco a leitura sobre desempenho, Fábio. E aí, eu notei isso em alguns pontos do seu texto, mas em especial na página 17, no segundo parágrafo, quando você fala, eu até vou ler literalmente o que você diz, lá pelo meio do parágrafo 2, você diz: interpreta-se a primeira perspectiva como sendo voltada à quantidade das entregas que tem uma natureza mais objetiva. O desempenho em bons resultados, o desempenho em resultados sustentáveis tem relação com a qualidade das entregas e carrega um juízo de valor de característica mais subjetiva. Aí é que eu vi, né, a importância de você se apropriar das teorias que tratam dessa questão dos vieses de avaliação e das tentativas que a área de avaliação de desempenho vem fazendo desde a década de 70 do século passado, para tentar diminuir a subjetividade das avaliações, tanto nas avaliações baseadas em julgamento humano, sejam elas baseadas em critério ou normas, são duas coisas distintas, mas podemos ter essas avaliações baseadas em critérios, que aqui, Landy e Farr, que eu vou sugerir, essa é uma leitura clássica extremamente importante, um livro que fala
Landy e Farr, sobre métodos, teoria e aplicações das mensurações eu tenho esse livro impresso, posso te emprestar, Fábio, é uma relíquia, né? Ele é fundamental na medida que ele já começa a separar o que é medida baseada em julgamento de medidas não baseadas em julgamento. E aí ele prova, a gente termina o capítulo dele, né, sobre medidas o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro, tendo a certeza que ambos os tipos de critérios de avaliação são sujeitos a vieses. Então, as fontes de contaminação das medidas baseadas em julgamento, algumas delas são daquilo que você está chamando talvez de subjetivo, que é baseado em julgamento. Só que aí você tem várias estratégias para diminuir o efeito dos vieses individuais de percepção. Um deles é a auto- e heteroavaliação que você mesmo utiliza, certo? E defende, inclusive, e coloca muito bem. O que eu critico aqui é você atribuir aos critérios que tratam de bons resultados e resultados sustentáveis como sendo mais subjetivos ou mais sujeitos a viés do que os demais. Não me parece que isso se sustente quando você olhar a literatura de avaliação de desempenho. Então, eu sugiro você o capítulo 1 e o 2 do livro do Landy e Farr, né, que ele vai tratar dessas questões sobre tipos de mensuração, e é importantíssimo também que você compreenda bem a distinção, que como não foi o seu objetivo aqui, mas eu acho que na dissertação você vai precisar defender isso bem, que você vai trabalhar com medida baseada em julgamento e do tipo avaliação por critério, porque você não vai fazer comparação entre indivíduos, você não vai utilizar, por exemplo, comparações binárias, nem vai ranquear as pessoas nessas avaliações. Então, você vai usar um tipo de medida que é baseada em critério. Certo? Então, você vai precisar localizar isso dentro da literatura de avaliação de desempenho, que eu trabalhei com ela por muitos anos, acho que nem o Francisco sabe disso, e construir muitos instrumentos de avaliação de desempenho na vida, né? Eu comecei, inclusive, consultorias nos tribunais, em que a gente fazia, na época, escalas ancoradas em comportamento, escalas de observação comportamental, que são baseadas em teorias que dizem o seguinte: se eu quiser explicitar os critérios de modo mais objetivo e ter mais precisão e validade, eu preciso construir, como você muito bem disse, Fábio, instrumentos baseados em comportamentos observáveis. Só que há técnicas para se fazer isso, muito específicas, que também vêm da área de avaliação de desempenho, e aí tem a construção de diferentes tipos de escalas, ancoradas em comportamento, baseadas em expectativas de desempenho, em observação comportamental, mistas, escolha forçada. Bom, por que eu estou falando isso, Fábio? Porque você, para extrair da sua amostra a fala sobre comportamentos observáveis, exige que você tenha bastante domínio da transformação de construtos do tipo iniciativa, ou algo que o valha, que aparece muito na fala dos indivíduos quando se constroem instrumentos de avaliação, são atributos mais genéricos ligados a disposições individuais que aparecem nas falas das pessoas. Então, existem técnicas para você explicitar, como técnicas dos incidentes críticos e outras, que te ajudam a extrair esses itens, porque você precisa de itens que falem de comportamentos e já dentro desse comportamento o critério de julgamento. Então, não basta descrever aquele comportamento, é já dizer nele o que se quer observar e comparando-se agora, né? Por isso é baseado em critério. Eu comparo o que eu observo, o que eu avalio do comportamento de alguém, e aí registro depois a síntese dessa avaliação, né, escolhendo um ponto que melhor descreve aquele comportamento. Mas esse ponto é definido pelo critério que é intrínseco ao item. Ele tem que estar dentro do item, não pode estar fora dele. Então, não é só escrever comportamento observável, é escrever o comportamento observável e o critério embutido aí para a avaliação do desempenho. Então, outra coisa que eu queria, então, comentar é que
quando você fala, sim, isso também é importante, dentro da área, quando se avalia, o critério está focado na avaliação do desempenho, então, eu tenho amostras de comportamentos da pessoa, né, com as quais que eu vou me lembrar e vou recuperar e vou, então, julgar. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu vou olhar as entregas. Aí, quando você fala entrega, vem outra questão conceitual delicada, que é a entrega. Eu vou pensar já nos atributos dos vestígios deixados pelo comportamento do indivíduo. Portanto, não mais o comportamento, não mais as amostras daquilo que ele faz, mas o que ele faz. E aí o critério, na minha opinião, e isso é uma discussão também na área de competências muito grande, quando eu avalio comportamentos, eu posso avaliá-los comparando o desempenho de pessoas com aquele critério que está no item, mas eu posso olhar também atributos do que ele fez. Por exemplo, então, eu vou identificar critérios de avaliação de, vamos imaginar, dos resultados que ele obtém, né? E vou atribuir valor ao resultado, à característica, o vestígio, a gente chama em psicologia do vestígio, do documento, ou então do resultado, do output, né? Então, essa entrega, o output, é outra coisa. Então, eu posso avaliar desempenho, atribuindo critérios e avaliações, julgando o comportamento, com critério dentro, embutido dos itens, mas eu posso também criar critérios e planilhas e gabaritos e formas de avaliação dos registros deixados, que são as entregas, tá? Então, tome cuidado com a palavra entregas, porque entrega envolve outro conjunto de atributos de avaliação, de modos e focos da avaliação, né, que saem do comportamento do indivíduo e vão para os vestígios do que ele fez, tá? Então, o que eu queria eu comentei aqui com você, eu escrevi um pouquinho, né, a pergunta que eu te faço para reflexão é: o que você quer dizer com característica mais subjetiva de uma das medidas em relação à outra? Né? Então, eu coloquei algumas reflexões para você, falando que vieses de julgamento existem, e isso, em parte, é devido às medidas que a gente utiliza. Então, por isso, existe uma linha muito grande de estabelecimento de true scores e de trabalhos de verificação de indicadores e critérios baseados em comportamento. É bom você resgatar um pouco essas técnicas. E há também auto- e heteroavaliação como outra medida para diminuir o viés de subjetividade e aumentar, então, com isso, pela intersubjetividade e objetividade da avaliação, que você também já fez, mas eu acho que é importante você verificar direitinho, né, se as suas entregas, elas vão ser avaliadas pela fala dos indivíduos ou se você vai observar entregas. Eu não colocaria a palavra entregas se você vai perguntar sobre as entregas, né? Eu acho que a distinção entre output e vestígio desse comportamento tem que ser feita para que você diga: não, eu não quero avaliar as características da entrega, dos resultados, dos outputs, eu quero só trabalhar, isso é muito já, o julgamento, né, que as pessoas fazem sobre comportamentos e atributos desse comportamento. Perfeito. Tá? Então, eu queria só sugerir isso, que você olhasse, porque por detrás de toda a literatura de avaliação de desempenho, existe a tentativa de reduzir os vieses de avaliação e aumentar a precisão e a validade, né, a acurácia das medidas de avaliação. E por detrás delas tem exatamente o que você vai fazer, que é construir escalas que tenham evidência de validade, precisão, confiabilidade, acurácia, ok? Então, acho que isso vai te ajudar se você... Eu vou te passar esses textos clássicos aqui, porque, com certeza, se pode ter avançado muito nesses últimos anos, mas não a ponto de derrubar essas teorias muito consistentes sobre performance humana, né, e mensuração da performance humana. Bom, era isso o mais essencial que eu queria falar. A questão das hipóteses, gostei tremendamente, achei que estão bem formuladas. Agora, falta explicar para mim como é que você vai montar seu arquivo de dados. Eu sei que isso é cedo, mas é para você pensar. Você vai parear as respostas de auto e heteroavaliação. Então, você vai ter
o resultado de autoavaliação do líder, né, das medidas, com os resultados atribuídos a conjuntos e dimensões similares feitas pelos liderados e vice-versa, como é que vai ser isso? Tem apareamento indivíduo a indivíduo ou não tem? Certo? São coisas bem importantes, ao meu ver. Não digo que seja possível, mas se for possível, o pareamento vai ser bem melhor para você poder analisar também o quanto se aproxima e quanto se afastam as auto- e heteroavaliações. Outra coisa que também eu pensei é a questão dos procedimentos e cuidados éticos. Talvez seja interessante submeter, né, o projeto, se é que já não foi feito, a um comitê de ética da área de ciências humanas, sociais aplicadas, não sei se a gente tem específico, mas tem de ciências humanas, em função do fato que você vai avaliar desempenho, certo? E o seu resultado final vai servir para modificar políticas de gestão. Então, eu entendo não que que possa trazer riscos aos indivíduos, mas é preciso, inclusive várias revistas hoje de administração, não somente as de psicologia, exigem que esses projetos sejam avaliados a respeito dos seus cuidados éticos. Outra coisa importante é que isso aqui é a única coisa que me preocupou, Fábio, e aí eu queria colocar para você, como é que você pensa em buscar evidências de validade psicométrica das escalas de desempenho? Né? Então, o que eu imaginei? Você vai construir as escalas, certo? Falou em validação semântica, que eu sei que isso tem que fazer mesmo, falou por alto na avaliação por juízes, ok, não tem problema, isso é algo que você vai dominar facilmente, mas como é que nós vamos encontrar evidência de validade psicométrica por meio de estatística mesmo? Fiquei pensando, como ele vai fazer uma análise fatorial aqui? Vai fazer uma análise fatorial exploratória, que eu conheço Francisco, vai querer fazer confirmatória, né? Então, aí me preocupou o N, o tamanho da sua amostra, a sua amostra final, que sempre se reduz muito quando a gente vai aplicar em liderança e liderado, né? Quando se vai fazer pareamentos, às vezes a gente tem um N menor. E outra coisa que me preocupa é se você está construindo pela primeira vez uma escala, se você aplica na própria amostra, alguns autores podem dizer, no momento da publicação, que você deveria ter testado o instrumento numa amostra e depois aplicado em outra. Tem vários autores defendendo isso. A gente consegue defender o contrário, tá? Mas eu estou imaginando, Fábio, que você vai querer publicar, né, com Francisco, esse belo trabalho que você vai fazer. Então, é importante pensar como é que você vai testar a estrutura empírica das suas escalas novas, e não me preocupa de liderança, já tem muitas evidências robustas de validade, né? Talvez alguma adaptação seja necessária, mas é coisa pouca. Agora, as novas, como você vai testar suas hipóteses, que talvez exijam modelos multivariados de análise, né? Eu estou achando que vão, também isso não foi explicitado claramente, mas se vão, eu preciso ter estruturas empíricas já confirmadas para poder ter modelos mais confiáveis e mais ajustados. Tá, Fábio? Então, assim, eu falei demais, mas, assim, a princípio, o que eu queria te dizer é que o projeto é viável, é extremamente relevante, é muito importante, e que me fez alegrar-me ao ter que retomar os textos sobre avaliação de desempenho, tá, Fábio? O que você quiser desses textos clássicos que eu tenho, eu posso disponibilizar para você, tá? E se precisar de mais alguma sugestão, vou estar à sua disposição. Ok? Parabéns, para mim o seu projeto está aprovado, os ajustes ou então as reflexões que eu estou colocando são coisas que podem ser feitas ao longo do caminho pelo brilhante orientador que você tem, professor Francisco Antônio Coelho Júnior. Obrigada. Obrigado demais, professora Gardênia. Considerações e contribuições extremamente relevantes para mim. Obrigado mesmo. Bom, agradeço a gentileza, né, da professora Gardênia em participar dessa etapa tão importante, né? Eu hoje, né, do ponto de vista de orientador, eu já passei do papel de orientando, né?
E eu vejo o quão importante é essa etapa de qualificação do projeto, né? Que é exatamente o momento em que a gente percebe aí a visão técnica e no caso hoje, né, de dois grandes especialistas, referências, né, como eu disse, tanto na pesquisa que envolve variável psicométrica, né, quanto na área de estudos organizacionais como um todo, né. E a professora Gardênia, ela é referência e todas as sugestões que ela colocou, eu convirjo, eu assino embaixo, né, é com todo gosto que eu recebi as contribuições, acho muito pertinentes, e que vão dizer aí de um processo de amadurecimento, né, do Fábio enquanto pesquisador, um amadurecimento que virá com muita leitura, mais leitura ainda, viu, Fábio? Mais leitura, por exemplo, com a referência que a professora citou, né, de Landim e Farr, que é uma clássica referência. Olha lá, a professora está até mostrando ali o livro. Esse livro aí é raro, hein? E a importância, né, da demarcação, né, da demarcação conceitual, né, quando, por exemplo, você usa o termo entrega, né, você fala do produto, né, do objeto da ação, ou você faz referência àquilo que a professora colocou como vestígios, né, como os processos, como as estratégias envolvidas, como os mecanismos processuais envolvidos no ato da entrega, né. É parte desse amadurecimento teórico, né, dessa demarcação teórico-conceitual, que você vai dar conta, você vai fazer, mas aí é preciso se debruçar, né, sobre essa perspectiva, né. A sugestão da técnica de incidentes críticos também achei muito boa, né, para você refletir sobre a entrega, adicionando aí o critério, né, o critério de verificação, o critério de julgamento, que vai ser o parâmetro da avaliação por parte do indivíduo, né, qual critério de consideração. Essa questão do arquivo de dados, Gardênia, me preocupa muito, eu já falei isso com o Fábio, como ele tem 3 modelos distintos, né, que envolvem auto e heteroavaliação. Isso vai passar, na minha visão, até por ele criar 3 links distintos de pesquisa, para ele subamostrar, talvez ele vai ter que trabalhar com subamostras entre líderes e liderados, e aí fazer o pareamento, que é outra preocupação que eu também já repassei ao Fábio, e ele está ciente disso também. É um modelo denso, né? É um modelo que ele precisa de tamanho amostral, ele vai precisar de tamanho amostral, e essa construção da base de dados e a maneira pela qual ele vai fazer o pareamento me preocupa, mas ele também já tem ciência disso. Com certeza ele já está amadurecendo isso também, né? A questão do comitê de ética eu acho importante, nós temos aí comitês de ética, né, que atrasam um pouco a avaliação, né, o comitê de ética em ciências sociais, por exemplo, da UNB, e eu já vejo colegas levando para o comitê de ética em pesquisa lá da faculdade de Ceilândia, da UNB Ceilândia, porque parece que o processo lá é mais célere, né? Mas isso também é um elemento a considerar. Tive uma orientanda que me mandou uma resolução, eu até tentei buscar essa resolução aqui, mas eu não consegui achar, mas uma resolução do Comitê de Ética da UNB dizendo que com pesquisas que não envolvem manipulação, que não envolvem identificação, que não envolve grupo experimental, dispensa-se o parecer do Comitê de Ética. Mas como eu não achei resolução, então eu prefiro trabalhar com a ideia da gente tentar aprovar na faculdade de Ceilândia, que parece que é mais séria, né? Quer falar, Gardênia? Fica à vontade. Sim, só fazer um comentário sobre isso, é que as revistas estão fechando o cerco.
Aqui no Brasil, você praticamente não publica mais nas revistas mais qualificadas se não tiver isso aí, né, a submissão a um comitê de ética. Mas tem o seguinte, como é que vai se dar o pareamento? Exato. Então, eu tenho que garantir o sigilo da resposta individual até o momento do pareamento, se eu vou fazer esse pareamento. E essa questão, como há consequências, não com risco mínimo, claro, para os indivíduos, mas há consequências, segundo alguns, e eu tenho visto essa discussão dentro da psicologia, não existe pesquisa de risco mínimo no ambiente organizacional, certo? Exato. Então, assim, para que a gente não entre nessas discussões, eu também me surpreendi, porque eu trabalho na área de treinamento, eu não submetia, agora estou precisando submeter as nossas, né, que eu também considero um risco, assim, reduzidíssimo de trazer algum tipo de problema para os respondentes, participantes. Mas é só uma recomendação, claro, isso aí é uma coisa para vocês decidirem. Não, mas é só porque eu quero que vocês possam publicar, né? E eu sei que agora as de administração começam também, já ouvi falar disso, eu acho que foi Juliana Legentil que já encontrou, que as de administração também começam a adotar esse cuidado. Não, é uma preocupação muito válida, muito pertinente. Eu vou até depois, à tarde ou amanhã, procurar essa resolução aí que a minha orientanda me passou. Eu vou até ler essa resolução direito, até te mando, Gardênia, se for do seu interesse, porque me chamou a atenção. Parece que foi uma resolução da própria UNB que coloca uma série de questões lá que, se não atendidas, aí tem que submeter ao comitê de ética. Mas eu vou dar uma olhadinha sim. E para o caso aí do Fábio, talvez a gente pensar no comitê de ética lá da faculdade UNB de Ceilândia, tá? Do campus de Ceilândia, que me parece que está sendo mais célere, com base no que tem me dito aí. Bom, mas enfim, com muito gosto, viu, Gardênia, que eu recebo você, eu te admiro demais, eu acho que você é uma referência não só para mim, mas para todo mundo que, inclusive, já veio depois de mim, né? Inclusive para os seus próprios netos acadêmicos, né? De quem eu já formei doutores, já formei mestres aí, tudo, sem dúvida nenhuma, você tem a certeza que tem a sua influência ali no meu estilo de orientação, né? No tipo de feedback, na maneira gentil de dar feedback. Isso é uma característica sua que eu tento levar para os meus orientandos. No sentido de que a gente tem um aluno em formação, né? Nós também estamos em formação até hoje, né? Graças a Deus a gente não para de aprender nunca, né? E na importância aí do trato, né? Na cordialidade, no respeito ao aluno, e essa é uma característica fantástica sua, e talvez a mais marcante que eu levo e vou levar perante o restante aí, enquanto eu ainda tenho motivação de orientar em pós-graduação, né? Que a cada dia que passa a gente é confrontado aí com mais desestímulos, né, Gardênia, a continuar, aqui no Brasil, né, pelo menos, e quem sabe aí a gente tem a possibilidade de receber até um convite aí do Pedro para ir trabalhar em Lisboa, né, trabalhar em Portugal. Eu não ia achar ruim não, viu? Nem eu, com aquela cidade maravilhosa, né? Lisboa é linda. Mas bacana, muito obrigado, viu, Gardênia? Agradeço demais aí as suas contribuições e a gentileza, né? Você falou em Machado de Assis falava em candura, né? A candura nas suas colocações aí, tá bom? Muito obrigado. Bom, com todo gosto, então, agora eu passo a palavra ao membro externo, ao professor Pedro Marques Quinteiro, professor do ISPA, né, do Instituto de Pesquisa William James, lá em Lisboa, que também recebo, né, a presença nesse júri com todo gosto, com toda satisfação. É outro professor que eu também respeito bastante, prestigio bastante, né, e que inclusive, agradeço novamente ter me recebido lá em Lisboa, eu e a minha família, né, para a atividade de pós-doutorado aí, até o início da pandemia, né? O final foi, a volta para o Brasil foi confusa por conta da pandemia, mas
o início e o durante a estadia lá em Lisboa foram maravilhosos, né? Muito proveitosos aí. Agradeço então, professor Pedro, e fique à vontade, professor Pedro, para a arguição da maneira como você preferir. Se quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá bom, professor? Vamos lá? Vamos a isso então. Conseguem ouvir bem? Só para confirmar. Agora eu consigo. Agora eu Ok, consigo. fantástico. Bom, em primeiro lugar, vou continuar esta onda de carinho para retribuir também o meu agradecimento, não só nos convites, pelos convites e desafios sucessivos que o professor Francisco me tem vindo a fazer. Dizer que foi um prazer ter-vos cá e principalmente as oportunidades que tivemos para estar juntos, apesar da minha ausência temporária e da partida que o Covid nos pregou a todos. Agradecer também à professora Gardénia, porque a verdade é que, passando mais tempo na investigação, dediquei alguns anos, não muito, mas alguns anos, à formação em avaliação de desempenho, e ouvir agora a professora Gardénia a falar foi um prazer, porque revisitei algumas coisas e outras aprendi. E então fiquei fascinado e obrigado por este momento. Dizer ao Fábio que só tenho coisas positivas a apontar sobre este projeto, ok? E dar-lhe por isso os parabéns ao Fábio e ao seu orientador, naturalmente. Em traços, tenho coisas positivas a dizer. Parece-me que é um projeto, e eu tive que tomar nota, porque às tantas o seu orientador diz a seguinte frase, diz o denso projeto do Fábio. E eu achei fascinante, porque é isso. Este projeto contém tem a possibilidade de facilmente ser desmontado em algo mais do que um projeto de mestrado. Dava para vários projetos de mestrado, dá para um projeto de doutoramento, portanto acho que o denso projeto foi o melhor adjetivo que podia ter sido, um dos melhores que se podia aqui aplicar. O que é que eu tenho a dizer? Em jeito de comentário geral, tenho que fazer o elogio especial, uma das coisas que gostei muito, também porque é algo com que ando a insistir muito agora com os meus alunos, é a transparência dos critérios de pesquisa bibliográfica. Muito próximo, se não é, porque não foi dito explicitamente, está muito próximo das revisões sistemáticas de literatura que agora começam a aparecer e se vão encorajando. Inclusive fica o desafio que de alguma forma, depois a transposição disto para o produto final da dissertação, siga precisamente a lógica das revisões sistemáticas para trazer ainda mais rigor ao processo de pesquisa que está aqui apresentado. E que não deverá ser muito difícil, até porque a transparência que já é aqui apresentada neste trabalho já cria uma base muito sólida para vocês facilmente passarem isto para uma revisão sistemática, na parte do enquadramento. Dizer também que, tal como a professora Gardénia referiu, parece-me que a revisão de literatura está bastante atualizada. Não é bastante atualizada, nisso tenho um reparo a fazer, mas que houve o cuidado de focar os principais autores, as teorias mais importantes e que de facto depois permitem dar uma base sólida, um corpo teórico mais sólido para desenvolver a investigação. Fica a sugestão e o comentário de se procurar por algumas meta-análises ou trabalhos empíricos mais recentes, precisamente nestas temáticas da liderança, porque eles existem. Inclusive, fiz uma pequena pesquisa e inclusive há meta-análises deste ano a sair ou do ano passado, okay? Principalmente com liderança transformacional, mas ainda assim existem e penso que vale a pena dar um olho e integrá-las em algum momento na revisão de literatura. Outro aspecto que achei ótimo e que precisamente ao nível das teses de mestrado eu sinto alguma dificuldade em conseguir que os meus alunos o façam de uma forma tão clara como o Fábio aqui tem, que é a clareza dos objetivos, dos subobjetivos, da pergunta de investigação, de como é que isto liga com as hipóteses,
de investigação. Portanto, em termos da justificação da estrutura do trabalho que está aqui a ser feito, ela liga muito bem com a revisão de literatura. Okay? Portanto, é um trabalho que nós devemos ter uma base sólida, é um trabalho que está pensado, e isto são condições fundamentais para nós termos a certeza que vai correr bem. Algumas sugestões. Ora bem, então, dizer que a caracterização do contexto da realidade da administração pública brasileira com grande detalhe e rigor, isto é fundamental. Logo na introdução levantou-me até uma questão, que é até que ponto é que... Porque há feita aqui uma descrição muito cuidadosa de uma estratégia de redução de custos, que tem associado a não contratação de pessoas para substituir outras que saíram, por exemplo, e associado a isto estamos em plena pandemia. E isto fez-me pensar até que ponto não haverá alguma sobrecarga dos serviços administrativos e dos serviços de gestão do Parlamento, e quais é que serão as implicações que isso tem, se é que tem algumas, mas quais é que são as implicações para o próprio processo de liderança. Ok? Ou seja, imaginemos, o Fábio faz a recolha agora e daqui por 1 ano ou 2, vamos imaginar que isto já passou ou está perto disso, faz a recolha outra vez. O que é que aconteceria? Será que íamos ver alguma diferença? Então, basicamente, passar esta ideia de que até que ponto é que, de alguma forma, não será importante ter aqui alguma medida de adversidade ou de sobrecarga laboral que advém precisamente desta redução de pessoal que não é reposta e, portanto, isso significa mais trabalho para quem gera e mais trabalho para quem faz. Perfeito. E são questões mais teóricas, atenção, do que propriamente alterações a fazer ao trabalho. Um outro aspecto tem que ver com... exatamente. A dada altura eu fico com a sensação na introdução que a forma como os estilos de liderança são descritos no contexto da Câmara dos Deputados dá uma sensação de que isto... de outra forma, quando estou a ler, parece que estou a ler os resultados de um estudo. Mas depois fico na dúvida. Ou seja, estamos a afirmar que existem comportamentos de liderança transformacional ou transacional, e seguramente existem, mas porque isto foi estudado no contexto da Câmara dos Deputados, ou por uma observação empírica de alguém que conhece essa realidade, sabe o que é que acontece em termos de comportamentos de liderança, e portanto faz referência de uma forma muito natural a esta realidade, mas não tem uma base empírica, digamos assim, uma referência empírica para citar. Pronto. Então eu sugiro só alguma atenção a isto, porque a sensação com que eu fiquei foi que já estava a ler resultados de investigação sobre a liderança na Câmara dos Deputados. Okay? Perfeito. Ok, isto ao nível da introdução e do enquadramento. Depois, no método, aqui também há algumas questões. Por exemplo, estávamos aqui, vocês estavam a ter conversa, eu estava a ouvir, também estava a tentar pensar um bocadinho o que é que se podia fazer sobre o pareamento das respostas. Um comentário ao facto de haver aqui o cuidado de perceber tentar perceber se existem grandes divergências ou diferenças nas respostas auto- e heteroavaliadas, porque podem inclusive dar pistas sobre qual é a forma menos enviesada de fazer um processo quer de gestão da liderança, quer de gestão do desempenho, dos colaboradores também. E pensei um pouco em como é que nós fazemos quando trabalhamos com equipas e tentamos fazer estudos longitudinais, por exemplo, ou recolhas ao longo do tempo, sem que sejam necessariamente longitudinais. E uma das estratégias que nós usamos, por exemplo, quando queremos recolher diferentes variáveis ao longo do tempo, até para mitigar ou prevenir os enviesamentos do método comum, tem a ver com pedir às pessoas para gerarem alguns códigos que geralmente elas sabem automaticamente. Por exemplo, as 2 primeiras letras do nome da mãe, as 2 últimas letras do nome do pai e os 3 últimos dígitos do telemóvel. E se nós fazemos isto quando depois queremos pegar nos dados que foram recolhidos em diferentes momentos e juntá-los todos ao mesmo sujeito. Isto pode ajudar a resolver problemas de como é que eu vou emparelhar amostras. E se vocês quiserem recorrer os dados em mais do que um momento, não correm o risco depois de os perder e de não saber o que é que corresponde a quem.
Excelente. Obrigado. Espero que ajude, se forem usar isto. Eu costumo fazer isto com isto, outras pessoas fazem e é muito simples de trabalhar. Outra coisa foi, eu acho ótimo o uso de uma abordagem mista, como disse a professora Gardénia, portanto, integrar métodos qualitativos com quantitativos é sempre enriquecedor. Traz o desafio de nós sermos depois capazes de fazer uma análise integrativa também, ok? Para o efeito, depois vou-vos enviar um documento, há aqui uma série de referências de sugestão para vocês verem. Uma delas é muito recente e é precisamente sobre o uso de métodos integrativos ou métodos mistos integrativos na nossa área para perceber como é que podemos tirar proveito quer da parte qualitativa, quer da parte quantitativa e integrá-la. Mas parece-me super pertinente. Não está, é muito claro no enquadramento, ou pelo menos não me pareceu suficientemente claro, que é um estudo misto. Okay? Como eu vi, como eu li, estava mais do que à espera de ver hipóteses de investigação, mas não estava à espera de ver entrevistas. Okay? E então acho que, de alguma forma, tem que se deixar claro logo na introdução que este é um estudo integrativo, okay? Que vai usar uma metodologia mista, que tem por objetivo, por um lado, operacionalizar o que é o desempenho individual na Câmara de Deputados, quer ao nível dos coordenadores, quer ao nível se é esta a palavra, agora não lembro de cor, mas dos servidores. Okay? Portanto, deixar isto bem claro. Por um lado, vamos operacionalizar com métodos qualitativos e, com base nessa operacionalização, vamos testar hipóteses de causalidade. Mas deixar isso logo claro do início, até porque dá uma dimensão muito maior ao próprio trabalho que se está aqui a fazer e nós vamos olhar para isto logo noutra dimensão, digamos assim. Eu tinha aqui outro comentário, que é exatamente o mesmo, a pergunta que a professora Gardénia fez, que é, falamos em descrever evidências de qualidade das escalas. Está claro a comparação por os pares a validar, está clara o cuidado com o aspecto semântico dos itens a desenvolver, não está claro o processo de validação psicométrica. O que é que pretendem fazer, ou, por exemplo, agora o objetivo é desenvolver os itens e, numa segunda fase, passar então ao processo de validação psicométrica. O que é que vai acontecer? Okay? Eventualmente, a ETL depois vai para uma se não o fizerem agora, é claro que é algo que vai para as limitações, mas deve estar explícito aqui o que é que vocês propõem realmente a fazer em termos de qualidade ou de teste da qualidade do instrumento. Agora, duas sugestões ou direções futuras, comentários, como quiserem interpretar. Um tem a ver com o facto deste projeto, como está desenhado, ter aqui o potencial de permitir fazer um estudo multinível. Exato. Porque em termos de número de líderes ou de coordenadores e depois número de equipas e pessoas por quem estão responsáveis, presta-se muito a que estas hipóteses sejam testadas numa lógica multinível. Parece-me que os resultados não vão divergir muito. A vantagem ou a verdade é que desta forma o próprio método será mais fiel à própria estrutura da organização. Portanto, representa mais o facto de os subordinados estarem, agora falta-me a palavra, mas os clusters, portanto, subordinados dentro de equipas ou departamentos, e isso pode ser interessante para testar tanto efeitos top-down, que vocês têm aqui previstos, portanto, como é que o líder influencia o colaborador, mas também o inverso, portanto, os efeitos bottom-up, porque eles também existem. Perfeito. E para terminar aqui os meus comentários, fica a minha pergunta, que é, porque é algo que eu antecipo que venha a acontecer se vocês depois pegarem nisto e quiserem publicar, que é, vocês têm autores como o Griffin, e o Mark Griffin e o Campbell, que têm eles próprios modelos teóricos e instrumentos desenvolvidos para avaliar performance. Uma lógica de mais contextual, mas ainda assim indicadores de desempenho operacionalizados em comportamentos. E a minha pergunta é,
como é que se vocês consideraram estes instrumentos e estas teorias, e de que forma é que pensam que é possível o instrumento que se vai desenvolver dar um contributo que vai para além destas ferramentas. Okay? O que é que vocês estão a acrescentar aqui? E isto leva-me ainda a um outro comentário que tem a ver com, voltando ao meu primeiro comentário, pode ser interessante incluir uma dimensão de adaptabilidade, que mais não é que uma forma de nós avaliarmos como é que o colaborador ou a chefia respondem perante situações de incerteza. Okay? Que em trabalhos mais recentes sobre desempenho e eficácia, seja individual, seja coletiva, é cada vez mais consensual tratar-se de uma dimensão-chave do desempenho. Okay? Pronto, e daí que parece-me que a sua inclusão é pertinente. Excelente. Pronto, relativamente a estes comentários todos que eu fui fazendo, eu fui também aqui no fecheiro, no meu documento, colocando referências que depois podem apoiar no caso de querem aprofundar um pouco mais. E, em traços gerais, era estes os comentários que eu tinha a fazer. Portanto, este projeto do Fábio tem a minha aprovação para continuar. Tenho com boas expectativas. E ficam estas sugestões, naturalmente, para ponderarem para agora ou para mais tarde, numa lógica de implementação do projeto e também da sua defesa, naturalmente. Excelente. Muito obrigado, professor Pedro, por todas as considerações. Professor Francisco, eu posso fazer só um comentário? Claro, à vontade. E aí eu vou tocar numa parte que a professora Gardênia já citou. Ô, Fábio, eu acho que você Pedro. pode parar de compartilhar, tá? Perfeito. Pode tirar agora, aí aparece todo mundo. Perfeito. Obrigado. E se refere exatamente a essas dimensões do desempenho, quantidade e qualidade da entrega. É assim, talvez pelo meu perfil pessoal de querer ver o resultado prático em tudo, né, que eu faço. Eu trabalho na Câmara há quase 32 anos. Então, eu passei no vestibular da Universidade de Brasília para fazer graduação, eu já era servidor concursado da Câmara. Né? Então, eu sempre estudei administração desde a minha adolescência, desde os 16 anos, sempre com esse foco na aplicação prática. E eu tenho uma preocupação muito forte com essas dimensões do desempenho, quantidade e qualidade das entregas, né? Usando essa palavra que pode estar inadequada, e porque hoje a reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional, que logo virá um projeto de lei que eu já sei o conteúdo, porque o secretário lá do Ministério da Economia quis me ouvir antes de encaminhar o projeto de lei ao Congresso, e também conheço um projeto de lei que está tramitando no Senado, já em estágio bastante adiantado, e que colocam essas duas dimensões do desempenho de forma destacada, equivalendo a 70% da pontuação da avaliação de desempenho dos colaboradores para efeito de progressão na carreira e até para demissão por insuficiência de desempenho. Que eu tenho uma crítica severa em aprovar uma lei que trate especificamente disso, porque eu acho que vai afetar todo o modelo de gestão do desempenho e pela leniência dos gestores, vai acabar provocando um resultado que não corresponde à realidade. Eu entendo que a gestão do desempenho deve ter como foco principal a melhoria do trabalho e da satisfação de cada servidor com a sua própria entrega e a melhoria dos resultados. Esse tem que ser o foco. E que isso ajude em processos de formação, de desenvolvimento, e só acessoriamente pode ser utilizado para efeito de demissão. Então, dito isso,
eu quero só reforçar essas escolhas, né? Qualidade e quantidade. Porque também, dependendo do resultado da pesquisa, talvez ainda haja tempo de mudar rumos. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns deputados sobre essas questões. Deputados que insistem muito em algumas características desse modelo de reforma administrativa que está sendo debatido e que a literatura mostra que não é bem por aí, né? Então, eu só queria fazer esse comentário, mas confesso que ainda careço de uma fundamentação teórica bastante forte nessa área, que possa embasar essas escolhas e que possam ajudar na construção dos itens dos questionários que serão aplicados. Professora Gardênia, tem que abrir o áudio. Sim, bom, você colocou vários grandes problemas. Eu acho que essa associação de avaliação de desempenho com demissão, isso é algo que eu nem quero comentar, né? Porque realmente é algo punitivo e a gente sabe que essas estratégias aversivas não vêm funcionando muito bem, não funcionam muito bem, mesmo porque geram problemas de bem-estar, de qualidade de vida e de saúde. Agora, o que eu queria comentar especificamente com você é que o grande problema, na minha opinião, de avaliação de desempenho, é o fato de a gente não conseguir provar a relação entre o que a gente diz que faz e o que faz, certo? É por isso que eu tenho enfatizado com você que entrega não é o que eu digo sobre o que eu entrego. Não é isso. Nem o que alguém diz sobre o que eu entrego, é o que eu entrego. Eu vou dar um exemplo para você de um sistema que funciona no Brasil já, está funcionando no judiciário, começou também, mas nós já temos muita clareza disso no sistema de avaliação das pós-graduações. A gente tem avaliações já de 20, 30 anos acontecendo sistematicamente, em que nós somos medidos também pelos resultados concretos, tangíveis. Número de artigos em revista qualificada. Então, nós temos que ter, em média, 4 artigos. Se a gente quisesse manter no programa nota 5 hoje, ou nota 6 da CAPES, nós precisamos ter 4, não é isso? Não é verdade isso, Francisco? Isso, verdade. E isso aí é uma norma estabelecida, sabe como? Empiricamente, por comparação e análises multivariadas, da produção científica dos programas de mais alta qualidade até os de mais baixa qualidade. Então, a gente já sabe que produção científica é um dos indicadores que mais mostram qualificação do programa. Então, o que acontece? Isso era para ser uma medida usada para o programa somente. Só que aí é que vem uma outra questão importante das teorias multinível, Kozlowski, Klein e outros, que falam dos processos internos. Então, veja só, algumas coisas eu posso atribuir individualmente para cada um dos professores num programa de pós. Ok, então aí a avaliação de desempenho individual, ela é relevante. Mas há processos que são de natureza compilativa, que não são simples somatório dos esforços daquelas pessoas. Então, você tem outros níveis de avaliação que mensuram coisas distintas. Para mim, entrega, por exemplo, de um programa quer ver? Isso eu não posso responsabilizar a Gardênia nem Francisco. Por exemplo, é a inserção social das pesquisas, ou então a influência que os egressos têm nas instituições, melhorando a qualidade das decisões do poder, de onde ele trabalha. Ok, aí já você está pegando um conjunto de indicadores, de entregas, que são entregas do grupo, da equipe, que pertencem a outro nível e que eu não posso atribuir ao indivíduo. Por isso se usou Balance Scorecard, né? Você tem isso se utilizando para tentar mostrar que são métricas diferentes, inclusive. Você pode avaliar desempenho perguntando às pessoas como elas desempenham, mas dificilmente essas coisas vão estar associadas necessariamente com resultados tangíveis, de alcance de metas, indicadores que a gente pode mensurar. Então, o que eu observo? Uma coisa é o processo de desenvolvimento que a gestão e a avaliação de desempenho fazem do indivíduo, que vai focar coisas, como o Francisco falou, mecanismos, processos de trabalho, atributos do modo como as pessoas se relacionam, isso é processual. Agora, resultado bom, aquela unidade está atingindo meta,
existe algum padrão, alguma norma externa que indique quantos processos podem ser analisados por esse grupo, sei lá, quais são os produtos que ele tem que ter. E aí, os indicadores de produtividade nem sempre coincidem, os individuais com os coletivos. Uhum. Então, é por isso que a gente tem que é por isso que eu tenho insistido tanto porque eu vi isso em avaliação de desempenho, me impressionou muito, certo? Os poetas já dizem isso há muito tempo, que há muita distância entre a intenção e o gesto, e quando eu faço juízo de valor sobre o que eu faço e o que os outros fazem, eu estou avaliando coisas que são avaliáveis nesse nível, se os instrumentos forem bons. Mas se eu vou para o nível da equipe, que eu vou pensar em resultados tangíveis e esse retorno para a instituição, eu já não posso mais só trabalhar com os indicadores de desempenho de instrumentos, como que você vai construir. Fábio, eu não sei se eu estou aumentando sua atenção ou estou querendo mostrar que essa distinção é importante, tá? Se você quer realmente comparar o que as pessoas dizem sobre o que elas fazem com o que elas fazem, você vai ter que ter dado concreto. Aí, o que é dado concreto? Série histórica de produtividade daquele setor. E aí você tem lá produtividade e, inclusive, pode avaliar atributo, qualidade dos resultados. Por exemplo, se são pareceres. Então, ok, com certeza existem atributos desses resultados, que são os pareceres, que podem ser explicitados. Mas aí, se você vai trabalhar em nível de grupo, aí a coisa começa a complicar. Se a equipe inteira faz um parecer, é um processo de grupo, que tem ali um resultado de grupo. Se são indivíduos separados que fazem, então depende de analisar o tipo de equipe, se as equipes são intactas, se os processos são compilativos ou são somativos, para que eu possa, então, inclusive, identificar quais indicadores eu posso avaliar no nível do indivíduo e quais que eu tenho que avaliar no nível coletivo, porque é só nele que eu vou conseguir identificar. Tá? Então, assim, quando você fala entrega, você está falando entrega individual, o atributo é do comportamento, do processo, daquilo que o indivíduo faz, por exemplo, esforço. Esforço para você, eu vi no seu projeto, é considerado um aspecto do desempenho, que você valoriza, você, enquanto gestor, valoriza. Mas esforço é só uma parte da coisa. Quando você fala entrega, não adianta eu me esforçar. Se eu não entreguei, não entreguei. Né? Então, o que acontece nesse modelo de sistema de avaliação que a gente está observando no judiciário também, CNJ começou a estabelecer metas e os órgãos começaram a estabelecer metas tangíveis para as equipes. E começaram a fazer, eu sei porque, inclusive, o professor Tomás tem trabalhado nisso, né? Eu acho que há anos aí, em tribunais superiores, que é você criar. Bom, então, quanto tempo leva para fazer um processo do tipo tal? Quantos processos cada um pode fazer disso aqui? Lá eles têm trabalho mais individual, então dá para fazer essa aproximação mais clara entre o que o indivíduo faz e o resultado que se observa na equipe. Não sei se esse é o caso das equipes de vocês. Tá? Então, assim, essa distinção é importante. O que é baseado em critério que observa comportamento de pessoas ou baseado em critério ou norma que vai observar resultados de equipes. Resultados mais compilativos do nível 2. Aí. Ficou bem claro, professora. Muito obrigado. Tá, desculpa, mas é que esse é um assunto que sempre me deixou muito nervosa, não entender por que não havia nem correlação positiva entre a avaliação de desempenho individual e resultado de equipe. Isso aí é uma coisa que me deixa nervosa, entendeu? Não, mas tranquilo. Faz a autoavaliação. Nossa, Francisco, você não vai dizer que você é excelente professor? Vai, agora vamos lá, vamos olhar na CAPES e no CNPq. A gente tem diferentes critérios para nos avaliar individualmente pelo CNPq e coletivamente pela CAPES. Exato. E ainda pelos alunos. A gente tem várias avaliações de múltiplas fontes. Né? Inclusive critérios que têm pesos diferentes. Desculpa interromper, eu tenho que sair, tenho que ir para outra reunião. Já tem que ir? Tem gente já à espera. Deixa eu só fazer um fechamento, então. Obrigado, professor Pedro, também, pelas considerações. A professora Gardênia também fechou com chave de ouro, né? Essa questão. É que eu me entusiasmei, o Pedro começou a falar em multinível. Foi ótimo. Digo, pronto, que fazer uma reunião para tratar desse assunto. Temos que marcar uma conversa só para isto. É que já tenho gente à espera, já os pus à minha espera, que estava a acabar aqui do outro lado, eu tenho mesmo que ir.
Mas é só aproveitar para, quando nós entramos nas compilações e composições, pá, pronto, por isso acho que mesmo vale a pena pensar sobre isto, porque pode ficar mesmo muito bonito numa lógica do multinível. Eu vi até que você bateu palmas aí para a professora Gardênia. Mas as suas sugestões também, Pedro, eu vou considerar, tá? Desde Campbell, Griffin, a questão dos códigos, né, que você sugeriu, achei importante também. A questão de trazer para a narrativa a questão do estudo misto, né, da abordagem mista, de fato aí. E uma questão que eu chamo de superfície de resposta, né? Até que ponto os nossos modelos lineares eles têm contribuído para responder, ou até que ponto a gente não precisa adotar modelos contra-hegemônicos, modelos curvilíneos, né? Correlações de moderação, correlações de modelagem multinível. Eu sei que o Pedro precisa... Quando pronto, temos um seminário para fazer, uma discussão aí aberta com o professor Pedro sobre esse assunto, hein? Se entramos pelo não linear... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ligar rapidinho por WhatsApp para você, só para a gente deliberar, 1 minuto. Eu já ligo para vocês. Tá bem. Vamos deixar só o microfone mudo. Aguarda só um minutinho, tá, Fábio? Perfeito. Bom, já regressamos aqui. Agradeço muito, foi de muito gosto para mim a participação da professora Gardênia, do professor Pedro, agradeço demais a gentileza, a cordialidade, né, e as sugestões propositivas para a melhoria, para o aperfeiçoamento do projeto do Fábio. Fábio, então a banca rapidamente deliberou, numa decisão muito difícil da gente fazer, pela aprovação do seu projeto, pela qualificação do seu projeto. Meus parabéns. E agora nós temos aí tempo, né, para você absorver as sugestões da banca, para você amadurecer um pouquinho mais, tá? Mas o mais importante é isso, o seu projeto está aprovado. Meus parabéns. Muito obrigado, professores. Uma honra imensa tê-los na banca e ouvir... primeiro, ouvir as palavras de elogio e o mais importante, todas as contribuições que aqui foram colocadas, que eu levarei muito a sério, me dedicarei a estudar e assimilar um projeto. Muito obrigado mesmo. Tá bom, Fábio, muito obrigado, parabéns novamente. Pedro, muito obrigado, tá, Pedro? Tchau, bom trabalho. Boa reunião, um bom dia aí, hein? Obrigado. Gardênia, muito obrigado também, tá? Muito obrigado, gostei muito. Eu vou parar a gravação agora. E boa quinta-feira aí para todo mundo.